E empresas quebradas, uso político e o questionamento sobre a pouca transparência na forma de agir do Ministério Público. Foi assim que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal avaliou a Lava Jato. João Caires, nosso comentarista político, analisa os desdobramentos do presidente do STF. Confira. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que a Lava Jato destruiu empresas, numa entrevista num grande jornal de circulação nacional. Com isso, despertou a ira dos procuradores da chamada Operação Lava Jato, da chamada República de Curitiba. À frente disso, o senhor Deltan Dallagnol, dizendo que Toffoli foi irresponsável em falar isso, que a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma, e ainda citou questões dos Estados Unidos, misturou com prisão de primeira instância e segunda instância. Assim, nada a ver uma história com a outra. Mas vamos aos fatos, o que quer dizer Dias Toffoli nessa fala de destruição de empresa. O Brasil passou por um processo que a gente cabe lembrar, que em 2014 tinha o menor índice de desemprego da história, menos de 5% de desempregados. Foi no mesmo ano que começou a Operação Lava Jato. Então façam uma comparação. A Operação Lava Jato pegou as 33 maiores construtoras do Brasil e as impediu de trabalhar em obras públicas, municipal, estadual e federal, porque estavam sendo investigadas na Operação Lava Jato. Fez com que todas as empresas parassem as obras e com isso demitisse pessoas, deixasse de arrecadar dinheiro, de arrecadar impostos. E não só isso, outras empresas também que estavam envolvidas com a Petrobras, que estavam fazendo obras para a Petrobras, deixaram de trabalhar também por causa da Operação Lava Jato. Eu mesmo acompanhei a questão do Porto de Rio Grande, onde uma empresa que estava envolvida com a Operação Lava Jato, envolvida com a questão da Petrobras, só porque tinha o nome dela citada na Operação Lava Jato, foi impedida de trabalhar e o estaleiro de Rio Grande demitiu 7.500 trabalhadores. Lembrando que os estaleiros no Brasil, em 2002, 2003, tinham apenas 2.500 trabalhadores e que passaram a contratar a partir do momento que a Petrobras passou a fabricar a sua sonda, os seus navios no Brasil, chegando a quase 100 mil trabalhadores. Com a Operação Lava Jato, isso acabou. Então, o senhor Deltan Dallagnol pode ficar nervoso ou não, mas os dados estão aí. Dias Toffoli está correto. A Operação Lava Jato destruiu a empresa, porque ela começou a punir CNPJ, ou seja, pessoa jurídica. Em lugar nenhum do mundo se pune pessoa jurídica. Nem no Brasil. No Brasil, quando tínhamos problemas com empresas que faliam, quebravam, se criava a questão da massa falida, recuperação judicial, se elegia um síndico para administrar a massa falida e tentar recuperar a empresa. No caso da Lava Jato, eles não estavam muito preocupados. Inclusive, o senhor Carlos Alberto, um dos procuradores, que era o procurador-chefe da Operação Lava Jato, disse uma época que não estava preocupado com os empregos. E olha só, existe um seriado, na verdade um documentário, num grande canal de streaming, podem procurar na internet, que chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Procure saber o que aconteceu com várias empresas ao redor do mundo. O caso Volkswagen é o caso mais emblemático. Uma empresa que cometeu crime ambiental, teve um escândalo tremendo no mundo, o valor da Volkswagen reduziu a metade, seu presidente mundial foi demitido, mas mesmo assim os alemães não puniram a pessoa física, não puniram a empresa Volkswagen. Puniram, sim, algumas pessoas. E hoje, por incrível que possa parecer, mesmo com esse escândalo, a Volkswagen é a maior montadora do mundo. Ou seja, os alemães preservaram o seu patrimônio, o caso, a Volkswagen. E não só a Volkswagen. No jornal É o País, saiu uma matéria muito interessante, o ano passado, falando o seguinte: a Alemanha já teve o seu caso Odebrecht. Qual foi o caso Odebrecht da Alemanha? A Siemens. A Siemens, da mesma maneira que a Odebrecht, como eles falam na Operação Lava Jato, de uma forma ou de outra, pagava para conseguir licitações em vários países. E o que mais engraçado disso tudo é que a Siemens pegava esse dinheiro que ela se utilizava para pagar licitações e abatia no imposto de renda alemão. Olha só. Mas o que aconteceu na Alemanha? Eles não prejudicaram a Siemens, muito pelo contrário. Pegaram as pessoas envolvidas, um executivo ou outro, prenderam, condenaram, ou julgaram, fizeram um monte de coisa, investigaram a empresa e a empresa continuou muito bem, obrigado. Ao contrário do Brasil. No Brasil, a Operação Lava Jato começou a punir empresas. E o que aconteceu? A economia despencou, saímos, de um desemprego baixíssimo para um desemprego altíssimo. Não só a questão da Operação Lava Jato, porque foi uma questão em cadeia.
né? Tivemos depois o golpe, porque a Operação Lava Jato ajudou no golpe. A economia brasileira ficou em frangalhos, com várias empresas quebrando, demitindo, trabalhadores, né, revoltados com isso. E olha só, quando você quebra as grandes construtoras, na sequência você quebra as grandes metalúrgicas, porque quem mais consome aço é a construção civil. E aí você vai criando um efeito em cadeia. A indústria de caminhões, quem produz caminhões, o seu maior comprador são justamente as grandes construtoras. E assim foi. Então, Dias Toffoli está correto na sua análise, está apontando e a verdade está vindo à tona. Quem sabe a população brasileira vai perceber que um dia a Operação Lava Jato, que começou com uma história de combate à corrupção e que teve um papel importante nisso, mas se perdeu e acabou fazendo parte de um jogo de poder, que é o que vimos. É só ver o juiz Sérgio Moro hoje sendo advogado de defesa de Jair Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.